Salve, salve nação crespa, cachada, alisada e trançada desse Instagram, desse YouTube, desse Facebook. Não sei onde que você está assistindo essa live, não sei onde você está assistindo esse vídeo nesse momento, mas sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Desafio 20L Heavy Cachos. Esse desafio de hoje, né? O tema de hoje, ele está sendo gravado dia 1º de maio, sexta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Vocês que estão em outros lugares do Brasil, talvez até fora do país, né? Que sempre perguntam de onde nós somos. Nós somos de Salvador, Bahia. Sejam bem-vindas a mais um encontro do projeto Desafio 20L Heavy Cachos. Esse projeto que nasceu com o objetivo de ajudar meninas crespas e cacheadas que querem cuidar dos seus cabelos naturais em casa, sem química. E como a Heavy Cachos sempre recebe muitas perguntas, muitos questionamentos, né, das meninas, como passar pela transição, como arrumar o cabelo na transição, quais produtos usar, ou quem já é cacheada, já tem seu cabelo natural, como ter um cacho definido, como ter mais volume, como ter controle sobre o volume, como arrumar o cabelo no dia seguinte, né? O que fazer com o cabelo no dia seguinte, como arrumar para dormir, enfim, esses e vários outros temas, vários outros assuntos, nós reunimos e montamos 20 lives que acontecem sempre às 16 horas, né? Cada dia a gente tem um tema diferente. E você que está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vinda. Nós sempre abrimos alguns minutos no final para responder algumas perguntas, né? Tem uma equipe que está comigo, tem gente que tem uma equipe da Heavy Cachos que fica aqui também online para responder algumas perguntas de vocês. Então, você que mandar a sua pergunta aí, fica tranquila que alguém vai te responder. E se por acaso a gente não conseguir responder todas as perguntas, porque são muitas, a gente está ajustando uma forma de fazer isso, tá? Estamos estudando uma forma de poder responder todas vocês, esclarecer todas as dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane Padilha, sou cabeleireira há 22 anos, sou licenciada da Heavy Cachos e tem 6 anos que eu me dedico exclusivamente ao estudo e ao trabalho com cabelo crespo, cacheado, afro. Acompanho meninas que estão em transição, já fiz vários VCs, já tem uma galera aí na fila, né, esperando um pouquinho mais para cortar seu cabelo, tem meninas em andamento, e eu optei trabalhar com cabelos crespos e cacheados pelo fato de eu ser cacheada, né, eu usei alisamento no meu cabelo durante 13 anos, eu alisei porque eu quis na época, né, foi uma opção minha, e quando eu vim para Salvador, eu vim trabalhar com cursos para cabeleireiros, e conheci uma marca que trabalhava com cabelos cacheados e, enfim, me apaixonei. Falei, também quero fazer transição e fiquei muito encantada com os resultados e decidi que eu ia trabalhar só com cabelos crespos e cacheados. Então, tem 6 anos que eu atendo só meninas crespas, cacheadas, afro, transição. E eu estou junto com a Heavy Cachos nesse projeto para te ajudar a cuidar do seu cabelo crespo e cacheado aí na sua casa, onde você estiver. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Lá a gente tem mais informações, tem mais assuntos, algumas lives dessas irão para lá, nós teremos outros assuntos lá também. Nós temos também uma página no Facebook que você pode estar fazendo parte e um canal no Telegram, para você que ainda não está no Telegram, já tem algumas informações lá. Todos os dias nós alimentamos ele com informações úteis, necessárias, conhecimento para você cuidar do seu cabelo crespo e cacheado na sua casa. Você que não conhece o Telegram ele é um meio de comunicação, ele é uma ferramenta muito segura, muito mais segura do que o WhatsApp, porque você baixa o aplicativo, né, e você se inscreve através do link. E ninguém tem acesso ao número do seu telefone, você não vai ficar recebendo correntes, você não tem a obrigação de responder as mensagens, né? É um meio de nós compartilharmos conteúdo e você pode visitar esses conteúdos a hora que você quiser. Inclusive eu já postei vários conteúdos lá. E eu tenho uma novidade para vocês, eu acho que muitas de vocês já sabem, para quem não sabe vai ficar sabendo agora, né? A Heavy Cachos desenvolveu o método Heavy Cachos em Casa. E qual é o projeto, qual é o objetivo desse método? Ajudar você, crespa e cacheada, a cuidar do seu cabelo natural, em casa, sem química, com resultado de salão, gastando 2 horas por semana. Isso é sim possível e eu quero te ajudar, eu quero estar com você. E nós vamos ter uma aula no dia 14 de maio, às 19 horas, onde eu vou estar passando todas as informações que você precisa
para concluir a sua transição, para fechar seu ciclo de transição, você que já está com o seu cabelo natural, para você saber como cuidar dele. É possível você cuidar do seu cabelo em casa, sim, é possível você aprender a ter resultados de salão na sua casa. Então, quando terminar a nossa live, eu vou deixar o link para você fazer a sua inscrição, tá? Essa aula ela é gratuita, ela é ao vivo, ela é online, você vai assistir na sua casa, no dia 14 de maio, às 19 horas. Eu vou deixar o link para você fazer a sua inscrição, você faz a sua inscrição, confirma no e-mail e nós vamos estar juntinhas, pertinho, coladinho aí na sua casa, cuidando do seu cabelo. Então sejam bem-vindas, meninas que estão chegando. O nosso assunto de hoje é química versus cabelo natural. E antes da gente começar a falar, né, sobre esse assunto, é um assunto que rende muito porque tem algumas informações desencontradas, né? Existem vários princípios ativos e as meninas às vezes não sabem exatamente qual é o princípio ativo usado no seu cabelo, né? Tem várias formas diferentes de usar e às vezes você foi no salão buscando um resultado, né? Buscando um tipo de tratamento e acabou sendo feita uma química no seu cabelo, talvez não era aquilo que você queria, ou talvez era o que você queria, mas o resultado não saiu como você imaginava, porque o princípio ativo que foi usado no seu cabelo não era mais o indicado. Eu quero esclarecer muitos mitos com relação às químicas para vocês, eu quero esclarecer muitos mitos com relação aos ativos químicos, né, para que você entenda o que tem acontecido, o que aconteceu no seu cabelo, por que você passou por esses processos, né, e para que você possa, a partir de hoje, ter mais informação. Nosso objetivo é levar informação para vocês, né? Você possa ter mais informação ainda para você poder cuidar do seu cabelo de uma forma saudável. Você que quer sair da química, você que não quer mais usar química, você que já usou química uma vez e não quer voltar e tem medo de ir num salão e passarem química no seu cabelo. Toda cacheada tem esse medo, toda cacheada tem 2 medos na vida: cortar o cabelo e ir no salão que passem alguma química no cabelo dela. E você só vai conseguir lidar com isso tendo conhecimento, tendo informação. Então, quanto mais informação você tiver, mais segura você vai ficar na hora de você fazer escolha de um profissional, na hora de você fazer escolha de um serviço, na hora de você escolher um produto, ou sei lá, quem sabe você ser a profissional que atende cacheadas na sua cidade. Por que não? Se você gosta, se você está dedicando, se você está estudando, se você já tem uma história com o seu cabelo, por que não você ser uma cabeleireira referência na sua cidade? Você já pensou nisso? Mas depois você pensa então, tá? Vamos conversar sobre química. Eu quero contar para vocês, eu quero compartilhar com vocês, na verdade, a trajetória da evolução da química, né? Então tem registros desde... Rai, tudo bem, querido? Rai, cabeleireiro da nossa equipe, a gente trabalha juntos. Estou com saudade de trabalhar com você, Rai. Pensa num companheiro de trabalho maravilhoso, Rai. Pensa na evolução da química, na evolução dos processos de alisamento. Então a história tem registros antigos desde a época do Egito, que já se encontraram placas de ferro que supostamente eram usadas para alisar cabelo, né? Eu compartilhei com vocês sobre a questão da mitologia grega, que influenciava muitas mulheres porque pintava suas deusas com cabelos longos, cabelos lisos ou levemente ondulados. Depois, um pouquinho mais pra frente, algumas imagens que apareciam com os cabelos, né, com cachos mais abertos, né, imagens de uma certa forma meio que angelicais, associando, né, o cabelo de cacho mais aberto a imagens angelicais. E antes, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1940, né, em 39, 40, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, teve a grande evolução, o grande boom da evolução da indústria cosmética, mas já na década de 30, em 1930, já tem os primeiros relatos de ferramentas que eram usadas para alisar cabelo, né? Que era o nome que se tinha, era cabelizador nessa época, que era um metal que era aquecido no fogo, metal que não tinha uma forma específica, ele era aquecido no fogo e se passava para tirar as ondas, né? As primeiras atrizes começaram a usar. Depois, na década de 40, esse metal evoluiu um pouquinho e se criou um pente, né? Eu não sei como é na sua região, mas aqui em Salvador, aqui no Nordeste, as meninas usaram
muito ferro para alisar o cabelo, né? Essa ferramenta, né, que também era considerada, não era mais o nome de cabelizador, era o pente de ferro, que também era aquecido no fogo. Então era um ferro com os dentinhos, né, os desenhos de um pente, era aquecido no fogo, era aquecido na brasa e era passado para alisar o cabelo. Isso lá na década de 40. Depois, na década de 50, que a indústria cosmética já tinha crescido muito, né, já tinham colorações para o cabelo, já tinham alguns produtos, já tinham shampoos e tal, vieram os hidróxidos, né? E aí eu preciso abrir um parênteses aqui para te dizer que existem vários tipos de hidróxidos, né? O primeiro que veio foi o hidróxido de sódio, que eu acredito que muitas de vocês conhecem, talvez até usaram, né? Conhecido como soda, e realmente ele era uma derivação, né, da sódia, o hidróxido de sódio. Depois veio hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, enfim, vieram vários hidróxidos nessa evolução. Então, às vezes as meninas usam, eu atendo muito cliente assim, eu usava hidróxido de quê? Não sabe. Então, existe vários tipos de hidróxido. Cada hidróxido, ele que vem de um ativo diferente, ele se comporta de uma forma diferente no cabelo. Então, tem hidróxidos que eles retiram muito a umidade do fio, dependendo do que tem na composição dele. Já tem um outro hidróxido que permite que o fio segure um pouquinho a umidade. Então, baseado nisso, na ação desse hidróxido no cabelo, principalmente as meninas crespas, afras, blacks, sempre foram as que mais sofreram com essas químicas, né? Eu tenho amigas que ainda hoje usam química, e tem uma família mesmo que são 3 meninas que eu conheço, 3 meninas negras, cabelos crespos, as 3 usam químicas. Tem mais de 1 ano que eu conheço elas e o cabelo não cresce, aqui na frente tá sempre quebrado, sempre aqueles espetadinhos assim, né, aqueles tufinhos de cabelo espetadinho. Porque o cabelo crespo, ele é um cabelo mais frágil, ele é um cabelo que ele tem entre 2 e 3 camadas de cutícula, que é o que protege ele. Então, quando ele está exposto a um ativo químico que tem um poder, uma força muito grande para mudar a estrutura dele, ele se desestrutura por completo e você não consegue recuperar ele, você não consegue manter a umidade. Por isso que meninas que vêm, dependendo do tipo do hidróxido que foi feito, dependendo do tipo da química que foi aplicada no cabelo dela, principalmente as crespas, afros e blacks, que são a família 4, em alguns casos vai do 3C ao 4C, são cabelos que sempre tá fazendo o tratamento, mas o cabelo nunca responde, o cabelo sempre tá com uma textura áspera, o cabelo sempre tá com uma textura opaca, começa a quebrar. E aí a gente entrava naquele ciclo de pacotes de tratamento, não sei se vocês passaram por isso, né? Fazer pacotes de reconstrução, de cauterização, e fazia um, fechava um, começava outro, e o cabelo não respondia, porque ele estava comprometido na sua estrutura. O ativo que foi usado ali foi muito agressivo. Então, fechando parênteses, voltando para nossa história, na década de 70 teve o movimento Black Power, e aí chegaram outros hidróxidos no mercado, né? Chegou hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, que inclusive, né, cresceu muito no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em Salvador também. Na década de 80 chegou o amônio, né, que na verdade ele é um gás, então o nome correto é amônio, a gente chama de amônia, mas o nome correto do ativo é amônio, né? Chegou o amônio com a proposta de permanente. Quem aí é dessa época, né, vai lembrar da época que Madonna apareceu com um cabelo com um permanente mais bagunçado, assim, né, um estilo mais de volume, umas ondas com volume e tal. E a galera começou a fazer permanente, um monte de gente começou a fazer permanente porque queria estar sempre com o cacho diferente, o cacho mais definido. Então você vai vendo que sempre na evolução da história, sempre criavam-se produtos para mudar o formato do cabelo natural, para não valorizar o formato do cabelo natural. Na década de 70 que teve, né, esse boom do cabelo black, muita gente usava o cabelo black, né, mas em seguida já veio o hidróxido de potássio, depois já veio o amônio para você ter um cacho mais definido, um cabelo mais domado. Não existia a valorização do natural. Na década de 80 também surgiu o Enê, não sei se alguma de vocês conhece ou chegou a usar. O Enê, ele é um ativo de alisamento, que tem um poder de alisamento muito forte no cabelo e de cor, ele deposita pigmento no cabelo. Eu lembro que a tia de uma amiga minha usava e era o meu sonho
ter o cabelo igual o dela, porque ela parecia uma índia, aquele cabelo preto, liso, com movimento, mas eu tinha muito medo, muito medo. Minha mãe sempre me colocava muito pânico, assim, quando eu era adolescente, que se eu fizesse essas coisas, meu cabelo ia cair, meu cabelo ia quebrar, ia ficar careca. A minha mãe era bem terrorista, assim, nessa época. E surgiu também a touca de gesso, não sei se vocês chegaram, alguma de vocês chegou a usar, que era uma mistura muito louca de farinha de trigo com o líquido de permanente, aí passava no cabelo, ficava tipo uma touca mesmo de gesso, porque secava, era uma forma também de alisar o cabelo. Enfim, sempre a gente vê na evolução da história, sempre tem alguém querendo mudar o formato do cabelo natural, não valorizando o formato do cabelo natural, né? Quando a gente vai estudar a história das químicas. Na década de 90, vocês vão lembrar, tenho certeza, que foi quando surgiu o alisamento japonês, a escova definitiva, e a prancha ganhou um espaço muito grande, né? A prancha saiu do salão, foi para a loja de cosméticos e chegou até as mãos das clientes, né? Chegou até a sua casa. E vocês vão lembrar que a Fátima Bernardes fez o alisamento japonês, apareceu, né, no jornal com o cabelo extremamente liso, murchinho, colado na cabeça, e muita gente se manifestou contra, disse que não gostou, porque ela tem bastante cabelo, ela tem um cabelo mais grosso, um cabelo cheio, um cabelo com muito movimento, e ficou muito alisado, né? Inclusive era esse procedimento que eu usava, né, a escova definitiva, que era um processo que você levava, no meu cabelo mesmo, levava meio dia para fazer. Então eu aprendi a fazer, eu fazia em casa, porque no salão ninguém queria fazer, porque eu tenho muito cabelo, nenhum colega meu queria fazer. Tinha um colega só que ele aplicava pra mim. Aí tinha as meninas do lavatório, do salão que eu trabalhava, era um salão muito grande, elas lavavam e eu pranchava, só que eu ficava meio dia sem trabalhar, né? Ou eu começava de manhã, tipo 9 da manhã, terminava 1 da tarde, ou eu começava de tarde e passava a tarde toda. E eu não podia ficar sem trabalhar, então eu comecei a fazer em casa, eu aprendi a fazer e comecei a fazer em casa. E era horrível, porque eu perdia metade do meu final de semana. Porque eu perdia ou meio-dia de um sábado, ou da manhã, ou da tarde, ou do domingo, enfim, para poder fazer o retoque no meu cabelo. Fora quando eu comecei a fazer mechas e o cabelo quebrou, né? Eu contei pra vocês que eu fiquei com uns toquinhos de cabelo aqui em cima que ficava tudo espetado, assim. Mas enfim, isso faz parte da vida, né? Então no ano de 2000, chegou a progressiva de Formol, que ela nasceu no Rio de Janeiro. Eu acho que muitas de vocês sabem disso, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro. Eu lembro que na época eu morava em Curitiba, eu trabalhava num salão, eu tinha uma cliente carioca. Ela era muito engraçada, porque ela falava tudo muito puxadinho no X. E ela trouxe a progressiva pra gente usar, né? E eu usei no cabelo dela, eu passei muito mal, eu achei que ia morrer, porque me deu muita falta de ar, eu tive muita dificuldade para respirar na exposição com aquele ativo. E aí a progressiva de Formol explodiu, vieram várias marcas, vários nomes depois, e aí vocês vão lembrar dos nomes aí. Vocês vão me ajudar a lembrar agora. Tinha a escova inteligente, tinha escova de chocolate, tinha escova de sorvete, tinha escova gelada. De que mais que tinha vocês que usaram? Tinha escova de morango, tinha escova de menta. Enfim, surgiram vários nomes, porque o nome escova progressiva estava associado ao Formol, né? E tinha uma concentração mais alta de Formol, a Anvisa proibiu o uso e tal, e aí começou a mudar o nome para ficar atrativo para cliente, porque quando a cliente ouvia a escova progressiva, ela associava o Formol, sabia que era proibido, ela não queria fazer. Então surgiram todos esses nomes diferentes: escova gelada, escova de chocolate, escova de menta, escova de que mais que a gente falou? Enfim, todas essas escovas, né, maravilhosas, mas que tinham a mesma proposta: alisar o cabelo. E aí acabaram se tornando serviços atrativos, porque eram mais rápidos de fazer, né, para você como cliente. Você chegava no salão, as meninas que vinham do hidróxido, principalmente de sódio, né, que queimava o couro cabeludo, tinha que ir passando e tirando, passando e tirando, passando e tirando, porque feria o couro cabeludo. O hidróxido de cálcio também era assim. E então era algo que não era confortável, porque machucava. Aí as progressivas, ou essas escovas famosas aí, de quiabo, misericórdia. E aí, como era o processo? Vocês vão lembrar, né? Ia no salão, lavava o cabelo com shampoo de resíduo, o cabelo ficava uma palha, passava o produto, que era cheirosinho, né? Você ficava lá um tempo com o produto no cabelo, depois fazia o quê? Escovava e pranchava, e você estava pronta, com seu cabelo liso, brilhando,
Porque ele forma uma película, uma capa no cabelo, né? Como se ele plastificasse o seu fio, mais ou menos assim para você entender. E isso reflete muito brilho, toda a superfície muito polida reflete muito brilho, né? E aí você via seu cabelo super brilhoso, liso do jeito que você queria e brilhoso. Qual era a sua sensação? Meu cabelo tá tratado, meu cabelo tá saudável, meu cabelo tá ótimo, não preciso fazer nada. Isso foi lá no ano de 2000. E aí, de 2010 pra cá, a gente começou a ver o reflexo disso, né? Muitas meninas com quebra de cabelo, muitas meninas com problema de couro cabeludo, muitas meninas que perderam o cabelo de uma forma assim terrível, que não se recuperou mais por conta da lesão, e várias outras situações desagradáveis, né? Aqui em Salvador mesmo, a gente perdeu dois colegas de trabalho que usavam muito formol, tinham um problema de coração, já tinham um histórico de serem cardíacos, né? E usavam muito formol para fazer os alisamentos e acabaram morrendo. E isso a gente sabe que aconteceu em alguns outros estados também, logicamente que não foi divulgado na mídia, né? Mas é uma realidade de bastidores que aconteceu. Então lá no ano de 2010, começaram-se, né, como as clientes tinham essa questão da fumaça, que a Kézia falou aqui, do mal-estar e tal, as clientes começaram a não querer mais fazer esses procedimentos e os cabeleireiros não queriam mais trabalhar porque o salão ficava empesteado, ficava terrível. Surgiram as propostas de redução de volume, que aí eram os produtos de alisamento com as bases ácidas, né? Você já deve ter visto essa proposta, alisamento de aminoácido, alisamento ácido, poxa, fugiu o nome agora. Tem um outro ativo que foi usado muito, que ele amarelava o cabelo. Alguém de vocês usou aí, nessa época? Carbocisteína, lembrei. Surgiu a carbocisteína, surgiram outros ácidos, né, que eram usados, que não eram mais o formol, eram aminoácidos. E aí, qual era a diferença de um para o outro na aplicação, para você entender? A escova que tinha formol, que tinha a base de formol, lavava o cabelo, passava o produto, que era gelatinosinho assim, ficava no cabelo um tempo, depois o cabeleireiro secava o seu cabelo, ou escovava e passava a prancha e você ia embora, você estava pronto. Já na época de 2010 para cá, que vieram os redutores de volume, realinhamento térmico, selagem, botox, eram produtos à base, não eram com a base de formol, mas a base deles eram ácidos. E como que eles eram aplicar? Aplicava no cabelo, lavava, a mesma coisa, lavava com shampoo de resíduo e tal, em alguns casos secava um pouco com o secador, passava esse produto no cabelo, às vezes aquecia com o secador, às vezes colocava uma touca plástica, você ficava lá um tempo com esse produto, 30, 40 minutos, 1 hora, as meninas que têm cacho pequeno, cabelo mais resistente ficavam um pouco mais. Depois enxaguava esse produto, você voltava para a cadeira, escovava seu cabelo, secava e passava a prancha. Então o produto não ficava no seu fio, né? Isso eram os ativos ácidos, que eram menos, com a proposta de serem menos agressivos para o fio, né? Em relação ao formol. E aí, isso foi em 2010. No ano de 2002, entre 2000 e 2002, que foi nessa transição da progressiva de formol para esses redutores e para essas propostas de ácidos, foi quando aconteceu aquela história que eu contei para vocês ontem, que uma cabeleireira americana, né, a Lohane Massey, ela desenvolveu uma linha de produtos voltada para o cuidado do cabelo crespo, cacheado, cabelo natural, baseado nos estudos que ela fez. Isso foi lá nos Estados Unidos. E começou a crescer, né, porque eram produtos que davam resultados. Começou a crescer, a gente já tinha um veículo de internet crescendo, a informação chegando um pouco mais rápido, e essa informação começou a chegar no Brasil, porque já tinham algumas meninas cacheadas, foi aí que começaram a nascer as receitas caseiras, os usos de pegar alimentos para passar no cabelo, óleos, enfim, toda aquela coisa que você que é cacheada raiz já sabe, né? E aí chegou no Brasil esse conceito do co-wash, o conceito dos produtos com ativos botânicos que a gente conversou ontem, e isso começou a crescer muito aqui, isso começou a ser muito propagado, porque criaram-se vários grupos no Facebook, e as meninas já estavam começando nessa possibilidade de assumir seu cabelo natural, e aí já tinham algumas cacheadas que sempre tiveram seus cabelos naturais, outras que se inspiraram
nas meninas americanas para ter seus cabelos de volta e que estavam em transição ou que concluíram sua transição justamente nesse período aí a partir do ano 2000, de 2002 para cá. E algumas das meninas começaram a criar seus blogs, começaram a compartilhar suas informações, né, de como cuidar do cabelo, suas receitas caseiras, cresceu pra caramba. E em 2014, a novela da Globo Em Família foi a primeira novela que posicionou personagens com cabelos naturais. Então tinha lá acho que 4 ou 5 personagens, se não me falha a memória, mulheres com cabelos naturais, com cachos diferentes, com estilos diferentes de arrumar. E a gente começou a se ver, a gente começou a se reconhecer, né? Uma novela da Globo, colocar cacheadas, isso tinha um peso muito grande, tem um peso muito grande, né? Toda novela, ela marca um momento, ela marca uma época, né? E aí começou a se desconstruir essa questão do uso da química, né? E muitas meninas, nesse momento, desde a década de 90, já conheciam a prancha, que também é uma ferramenta que alisa o cabelo, e algumas não faziam mais alisamento químico, não usavam mais química no cabelo, mas elas usavam a prancha para fazer o alisamento, né? Escovava o seu cabelo, secava e fazia a sua prancha em casa. E aí quando queria deixar o cabelo natural, ficava um pouquinho ondulado, e aí algumas meninas começaram a entrar em transição e descobrir o que estava acontecendo, e descobrir a possibilidade de não precisar mais usar o cabelo liso, ou ter a possibilidade de usar o cabelo natural quando queria escovava. Começou-se a vir esse movimento de libertação da química e de aceitação do cabelo natural. E em 2015 isso ficou muito forte a nível nacional, porque a Semana de Moda de Nova York levou algumas marcas, né, algumas grifes, levaram para sua passarela, umas 3 grifes grandes, levaram para sua passarela meninas negras com cabelos bem curtinhos, sem definição nenhuma, sabe? Que ele não tinha aquele cabelo molinha, não tinha aquele cacho todo perfeito, sem um fio fora do lugar, não. Eram cabelos totalmente sem forma, um cabelo totalmente sem definição e um cabelo curto. Então várias meninas desfilaram, né? A gente conversou ontem, tiveram 2 modelos que eu falei para vocês que explodiram, né? Em termos de serem referências, né? Que é uma angolana e uma portuguesa, que são meninas negras que têm um cabelo no desfile elas estavam bem no formato 4C, um cabelo totalmente sem definição, espiralada. E isso foi muito legal, porque isso posicionou um mercado cosmético e de moda de que realmente o cabelo natural vinha ganhando espaço, e as meninas começaram a se reconhecer e começaram a ter influência, né? Se sentirem representadas, se sentirem capazes de assumir seus cabelos naturais, porque tinham outras meninas fazendo isso. Então, quais eram as propostas desses ativos de alisamento, né? Eu contei toda essa evolução para vocês, essa história para vocês, mas a proposta sempre foi tirar o cabelo do seu formato natural, apresentar a proposta de um cabelo liso, que seria teoricamente mais prático, mais fácil, te deixaria mais bonita, te deixaria num padrão europeu, num padrão, né, que não é a realidade, principalmente da mulher brasileira. A gente sabe que o Brasil, eu não sei se vocês sabem isso, mas a gente que trabalha com cabelo e quem trabalha com moda sabe que o Brasil é o país que tem o maior número de miscigenação de culturas, de etnias, né? A gente que trabalha com cabelo cacheado sabe, meus professores sempre falam isso, né? Aqueles que trabalham fora do país. Eles sempre falam, quem trabalha com cacho no Brasil, trabalha em qualquer lugar do mundo. Porque o Brasil é a região, é o país que tem a maior miscigenação, onde a gente vê maior número de cachos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um professor que trabalha muito na Suíça. Lá as meninas todas têm um padrão de cabelo. Em Portugal já é outro padrão. Não tem essa mistura que tem aqui. Então, o cabeleireiro que consegue trabalhar aqui, consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mas a proposta da química justamente era essa. Trazer essa falsa facilidade de você cuidar do seu cabelo, né? Dizer que seu cabelo era muito mais fácil, era muito mais rápido de você arrumar, né? E qual era o resultado disso a longo prazo? Você se tornava dependente. Porque a gente tem essa questão da miscigenação, tem questão de cachos diferentes na sua cabeça, você já descobriu isso, que você pode ter até 10 tipos diferentes de cacho na sua cabeça. Então, o que acontece? Conforme você vai fazendo um alisamento, o seu cabelo vai ficando cada vez mais liso.
né? Você vai alisando e vai ficando cada vez mais liso. E a gente começou a chegar no ponto de meninas de cabelos não desenvolverem, cabelos chegarem no máximo em cima do ombro, mais curto do que tá o meu aqui, e não desenvolver, não crescer. Algumas meninas que o cabelo conseguia crescer um pouquinho, as pontas ficavam ralas e finas, e aí ela tinha a sensação que o cabelo que estava nascendo inchado, sem forma, e o resto estava lisinho, né? Ela não tinha noção de que essas pontas, na verdade, elas estavam danificadas. E as meninas começaram a diminuir o intervalo, ou até mesmo o próprio profissional, a própria marca de produto, diminuir o intervalo entre aplicação. Então tem ativos químicos que eram aplicados a cada 2 meses. 2 meses você tem um pedacinho desse tamanho de cabelo nascendo, né? Pouquinha coisa maior do que isso. Então o que acontecia? Acabava passando no restante do cabelo, que já estava crescido, e isso fazia com que esse cabelo ficasse processado, e isso acabava comprometendo o desenvolvimento do fio. Então entrava num ciclo vicioso de que você ia fazer um procedimento para ser mais fácil para você, mas que te tornava dependente. A cada 2, 3 meses você tinha que voltar, e aí você fazia um intervalo de 2 ou 3 meses de aplicação. Nesse intervalo seu cabelo crescia 2 ou 3 centímetros. Quando você voltava lá, tinha que limpar as pontinhas, tinha que cortar as pontinhas para o cabelo crescer. E você nunca via seu cabelo crescer, seu cabelo não saía do lugar. Aí tinha aquelas meninas que se revoltavam: eu não vou cortar meu cabelo porque eu quero que ele cresça. Aí não cortava, não seguia a orientação do profissional, deixava o cabelo crescer. O que acontecia? Ficava aquelas pontas ralas e finas, né? Que dá para você ver do outro lado, assim, né? Aqueles fiozinhos espigadinhos. E aí algumas meninas começaram a mudar de química, né? Eu uso o hidróxido, fere meu couro cabeludo, meu cabelo não cresce, eu vou passar para amônia. Aí tinha que dar um intervalo de 6 meses para ir para amônia. E quando ia para amônia, o que acontecia? O cabelo quebrava. Aí lá ia ela, mais 6 meses recuperar esse cabelo, ou para voltar para o hidróxido ou para ir para outra química. Então entrava num ciclo que as meninas acabaram nunca conhecendo seus cabelos, nunca conseguindo cuidar dos seus cabelos naturais como eles realmente são, né? E os danos disso a longo prazo foram muito grandes, porque tem meninas que realmente não conhecem seus cabelos, estão conhecendo agora, né? Ficava trocando de princípio ativo com frequência, e a coisa piorou quando a prancha chegou até a sua mão. Porque o que acontece? Você fazia seu relaxamento, seu alisamento, sua selagem, seja lá qual for o ativo que você usava, e você pranchava seu cabelo em casa, porque lógico que você não estava gastando dinheiro demais, você não ia no salão gastar dinheiro para o cabeleireiro pranchar seu cabelo, se você podia fazer na sua casa, né? Todo mundo, a gente já conversou sobre isso várias vezes, todo mundo tem momentos da sua vida que você pode investir um pouco mais, tem momentos que você tem que dar uma segurada. Então, se é pra você ir pagar pra fazer algo que você faz em casa, você mesmo faz. E aí a gente teve um outro problema, porque as meninas acabavam usando a prancha demais, às vezes acabavam usando a prancha todo dia. Eu tenho clientes, não sei se elas estão por aí, mas eu tenho clientes que passavam prancha no cabelo todo dia, né? Secava seu cabelo, lavava, fazia seu tratamento, fazia sua prancha e tal. E aí antes de trabalhar de manhã passava de novo na franja ou nas pontas. Aí depois vieram aquelas pranchas pequenininhas, leves, que dava para carregar na bolsa. Aí tinha umas abençoadas que carregava na bolsa, aí saía do trabalho para ir para a faculdade, dava um jeitinho no cabelo de novo. Ou ia encontrar com as amigas, ia para um rolê de noite, dava um jeitinho no cabelo de novo. E as meninas começaram a usar a prancha no cabelo de uma forma como se fosse uma escova, né? Como se fosse um pente, todo dia passava. E a gente teve um outro problema, que foi o alisamento térmico. Então, além dos alisamentos de química, a gente teve os alisamentos térmicos, né? Que paralelo, antes da prancha, a gente vai voltar um pouquinho atrás, tem as meninas que usavam ferro para fazer alisamento. Aqui em Salvador ainda tem profissionais que trabalham com ferro e tem uma clientela grande de meninas que vai lá e alisa seu cabelo com ferro. Qual a diferença do ferro para a prancha? A prancha, ela tem um limite de aquecimento, né? Ela chega naquele limite, ela não aquece mais, é suportável pelo cabelo, o cabelo suporta aquele calor, é liberada pela Anvisa, você pode trabalhar com ela de forma segura. O ferro não. O ferro você coloca no fogo, você não consegue medir, você não sabe até onde que ele aquece, né? E o resultado disso a longo prazo de cabelo que começa a se desgastar, a se desfazer, a se desmanchar.
né? O cabelo começa a partir, começa a ficar... Não sei se vocês já passaram por isso, acontecia muito com meninas que usaram vanidina e excesso de amônia. O cabelo ficava umas faixas assim esbranquiçadas e depois começava a ficar com umas pontinhas, umas bolinhas brancas no meio da cabeça, assim, no meio do comprimento do fio, e ele partia, né? O desgaste dele era muito grande que ele partia. E aí, com o advento da prancha, as meninas começaram, algumas que tinham cachos mais abertos, tipo assim, família 2, 2A, 2B, 2C, não faziam mais alisamento, mas faziam prancha com frequência. Secava o cabelo, aqui em Salvador tem muito disso, as meninas secam o cabelo, secavam só com secador e passava a prancha em casa, né? Ah, mas eu não faço alisamento. Por que que o meu cabelo alisa? Por conta do calor. O cabelo, ele é uma composição química. Quando ele é exposto a uma outra composição química, vai mudar a forma dele. Então, o calor alisa o cabelo. A oxidação alisa. Se você faz muita escova com prancha, seu cabelo vai alisar também, né? É uma forma de alisamento que a gente chama de alisamento mecânico, porque não tem um ativo químico ali. E a química, ela, como que o cabelo reage? O cabelo com química reage. Então, dependendo do tipo da química que esse cabelo foi exposto, dependendo do tempo de exposição, de como estava a saúde dele, de como ele reagiu, o cabelo acaba não respondendo aos tratamentos. Então, você fazia tratamentos com frequências, ou se você ainda está usando química, talvez você tenha essa sensação de você estar fazendo tratamentos com frequência, o seu cabelo não responder por conta do desgaste que ele teve. Ele não tem estrutura, ele não consegue absorver mais tratamento, chegou no limite dele ali. E aí uma pergunta que as meninas sempre fazem, né? Química sai do cabelo? Não, a química não sai. Não tem nada que tire a química. Eu sei que vocês já ouviram falar, né, da desprogressiva. Talvez algumas de vocês já ouviram esse nome, desprogressiva. E o que é desprogressiva? A proposta, a desprogressiva, ela é um tipo de química também, né? Ela é feita com alguns princípios ativos diferentes. E ela tem a proposta dela é tirar a progressiva que foi feita de formol no cabelo. Só que a partir do momento que você muda a forma de uma substância, você não consegue fazer com que ela volte à sua forma original. Então, a desprogressiva, ela veio com essa proposta de tirar a química do cabelo, mas ela é uma química também. Eu contei pra vocês aqui, eu não lembro quem, não sei se todas que estão aqui estavam na live no dia, de uma cliente daqui de Salvador, que ela estava em transição e estava deixando o cabelo crescer. Ela tinha já uns 6, 7 meses de cabelo natural e o resto do cabelo dela, ela tinha feito um procedimento, né, no comprimento, que ele estava um pouco ondulado, assim, não estava muito diferente a textura, dava bem para ela usar. E aí ela foi no salão e o profissional vendeu para ela uma desprogressiva para esse comprimento. Vamos fazer uma desprogressiva porque vai sair a química e seu cabelo vai cachear de novo, né? Porque ela queria algo que diminuísse a diferença de textura, porque o cacho dela natural era menorzinho. E fez esse procedimento, o cabelo dela alisou. E ela ficou com muita diferença. Então ela ficou com o cabelo natural dela com um cacho menor, e aquela parte que tinha um cacho mais aberto alisou, ficou com as pontas totalmente espetadas, totalmente lisa, totalmente sem forma. Não tinha nada que segurasse, né? E aí me chamaram para ir lá para ajudar ela. E o único meio que tinha era ou ela cortar tudo ou fazer escova. E ela optou por fazer escova e ir equilibrando, né, cortando gradativamente. Ela não estava preparada para fazer um corte tão curto. Ela foi cortando aos poucos e foi fazendo escova até ela se sentir segura para concluir toda a transição. Então você precisa ter conhecimento sobre isso, sobre como essas químicas agem, qual é a função delas, né? Uma pergunta que a gente recebe muito: Botox é química? Sim, Botox é química, selagem é química. Talvez chega para você com a proposta de reduzir o volume, tirar o frizz, reduzir, definir mais o cacho, deixar o cacho mais aberto. Todo serviço que te oferecerem com a proposta de deixar o cacho mais aberto, fazer o cacho ficar mais definido, é química, tá? Então tome cuidado com essas propostas milagrosas. Tratamento para o seu cabelo vai te dar controle sobre o frizz,
vai melhorar a definição do seu cabelo, não vai mudar uma definição que você já tem, vai te ajudar a construir volume, vai te ajudar a ter controle sobre o volume. Qualquer proposta que chegar para você com a ideia de mudar o formato do seu cabelo é química. Então você precisa ter essa consciência para saber se é isso que você quer. Eu quero fazer uma química porque eu não gosto do meu cabelo. Quais são as consequências dela? Essa e essa. Eu estou preparada para enfrentar? Tô. Então vai lá e se joga. Tá? Porque quando você conclui uma transição, que não é um processo fácil, né? Quem está na transição, quem está passando pela transição sabe que é um processo difícil. É possível sim, mas é um processo longo, é um processo que a gente tem um desgaste muito grande durante a transição. E depois você se submeter a uma química sem a sua autorização, sem você saber, você corre o risco de ter que passar por uma transição novamente, sem você estar preparada. Então eu quero que vocês tenham conhecimento para ter autonomia nas escolhas de vocês, tá? Não é seguir um padrão. Agora todo mundo tem que usar cabelo natural, não. Eu quero que você use aquilo que te deixa feliz e que você vai ficar feliz com o resultado, com a consequência, tá? Então, qual a diferença entre cuidar de um cabelo natural e cuidar de um cabelo de química? Quanto mais processado o cabelo estiver, quanto mais exposto ele tiver a uma ação química ou a uma ação mecânica de escova e prancha, ele vai ter dificuldade de reter tratamento, ele vai ter dificuldade de segurar tratamento. Aí a gente associa isso a um tonalizante, a uma coloração, a uma mecha. Todos esses procedimentos acabam desgastando um pouco mais o cabelo. Se ele já vem de química, se ele já vem de escova, ele vai ter uma dificuldade maior ainda de segurar tratamento. E aí você vai entrar naquela neura atrás do creme perfeito, porque o creme X não funciona, porque a hidratação Y não funciona, porque o teu cabelo não responde com o produto Z, né? E realmente ele pode estar num nível de desgaste tão alto que ele não consegue absorver aquele tratamento que está sendo aplicado nele, né? E para você que quer parar com a química, mas você tem medo, talvez você use a química há muito tempo, né? Eu sei que a gente foi ensinada, tem meninas que desde cedo foram ensinadas a cuidar do seu cabelo apenas com química. Usaram química para definir o cacho, né? Eu teve uma época aí que eu recebia muita cliente assim, há 3 anos atrás, né? Muitas meninas que achavam que eram só a química era possível definir o cacho. As meninas que vêm da época do relaxamento, as meninas que vêm da época do permanente, né? Que tinha aquela visão de que fazer a química vai deixar um cacho definido. Elas não conseguiam entender que ela pode ter um cacho definido natural dela sem ter que passar pela química. Então você que usa qualquer tipo de química que a gente falou aqui, ou você que usa muito escova, prancha e o seu cabelo perdeu a forma, eu quero te dizer que é possível você passar pela sua transição, sim, é possível você recuperar o seu cabelo natural, sim, é possível você cuidar do seu cabelo natural sem química, hoje é possível, porque hoje você tem informação, hoje você tem produto, hoje você tem conhecimento, hoje você tem como você absorver conhecimento em qualquer lugar do mundo que você esteja, e nós estamos aqui justamente para te ajudar. O projeto Heavy Cachos, o método Heavy Cachos em casa, né, que é essa aula que a gente vai ter no dia 14, onde eu quero te ajudar, eu quero te explicar como que você vai passar pela transição, como é que você vai arrumar o seu cabelo na sua transição, ou você que já tem o seu cabelo crespo, cacheado natural e você não sabe cuidar dele, você tem dificuldade de cuidar dele, eu quero que você faça a sua inscrição, tá? A aula é gratuita, é ao vivo, é online, você vai assistir na sua casa, no conforto do seu lar, aonde você estiver, e nós vamos estar juntas. Eu vou estar passando para você todas as informações, para você que está em transição, como que você vai cuidar do seu cabelo, o que que você precisa fazer, quais são as ferramentas que você precisa ter nesse momento, e você que já tem o seu cabelo natural, eu quero te mostrar que é possível você cuidar do seu cabelo natural em casa, com resultado de salão, gastando 2 horas por semana. Então, quando terminar a nossa live, você vai fazer a sua inscrição, vai fazer a confirmação no e-mail que você vai receber e nós vamos estar juntas nesse projeto, tá? Rumo ao seu cabelo natural. Eu quero responder algumas perguntinhas de vocês aqui. Cabelo natural, pode fazer escova sim, princesa. Evita usar prancha, tá?
escovar todo final de semana, olha só o que acontece. O nosso cabelo muda de forma com exposição excessiva ao calor. Então, eu tenho histórico de clientes que têm esse perfil de todo final de semana fazer escova, todo final de semana fazer escova. Dependendo do tempo, seu cabelo pode perder um pouco a forma. Então, por exemplo, meninas que são da família 2A até 3A, são cachos mais abertos. O cabelo, você pode ter a sensação que ele abriu mais ou que ele ficou mais liso, entendeu? Cachos menores demora um pouco mais de tempo para você ver, mas a exposição constante ao calor faz com que o cabelo perca um pouco a forma. Ouvi muito, teu cabelo tá sentindo falta de química. Aí eu ia lá e tacava progressiva de novo. É, menina, difícil, né? As pessoas não... Por isso que você tem que envolver. Você que tá em transição, envolva as pessoas no processo da sua transição, tá? Se posicione como líder da situação. Não deixa outra pessoa assumir a liderança de uma forma negativa, né? Envolva as pessoas à sua volta, sua família, seus amigos, colegas de trabalho, né? Apresente para eles o projeto, fale o que é, peça ajuda, né? Eu preciso de referência, eu preciso de ajuda de vocês, ainda que você já tenha referências, ainda que você já saiba tudo que precisa ser feito, mas é uma forma de você unir as pessoas, colocar as pessoas na mesma visão sua, ainda que algumas não concordem, mas como você apresentou, você chegou com o projeto, você acaba se tornando a líder desse projeto e as coisas ficam mais fáceis. Boa tarde, estou com 4 dedos de raiz e não quero alisar. É normal o cabelo ficar agarrado muito, tá quebrando. Não sei o que significa agarrado para você, mas você tá com 4 dedos de raiz natural. Dependendo da química que você vem, Liliane, por exemplo, se você vem de alguma progressiva, alguma coisa assim, é normal sim o cabelo quebrar, mas não é o seu cabelo natural, é o cabelo da química, tá? O cabelo entra num processo que a gente chama de abstinência de química e ele começa a quebrar, mas não é o seu cabelo que tá nascendo, é o cabelo da química. Então tenha paciência porque você vai conseguir. Ponta dupla, tesoura. Lauriza, ponta dupla e nozinho, tesoura, tá? A gente precisa cortar o nosso cabelo, viu, meninas? No mínimo 2 vezes por ano. Não dá pra ficar muito tempo sem cortar, não. Meu cabelo é crespo, eu quero muito cachear, sem química. Você tá em transição, Alda? Ou você tá usando química, tá com cabelo natural? Qual é o momento que você tá aí da sua jornada? Depois de uns anos alisando, o cabelo vai ficando detonado. Eu tinha sempre que cortar porque ficava rala demais. Não é, menina? E nunca desenvolvia, né? Nunca podia. Assim, um dos momentos mais lindos assim que eu vivo na transição com as meninas, né, que eu acompanho, é quando elas descobrem o seu cabelo. Tipo, descobre que o cabelo é saudável, descobre que o fio ele é mais encorpado do que aquele cabelo da química, descobre como é o seu cabelo natural. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela tá em transição e ela tá com uma dificuldade muito grande de concluir a transição dela, porque quando ela tem eventos, final de semana, casamento, festa, ela não se vê cacheada para ir para os eventos. O que ela faz? Ela escova e prancha o cabelo. Então a parte da frente dela tem umas pontas mais lisas, assim, mais atrás, tá todo natural. E aí a gente cortou, ela ficou com o cabelo todo natural. Atrás, uma partezinha aqui da frente, né, umas partes onduladas, um pedacinho liso. E ela ficou muito encantada com o cabelo dela, se olhando no espelho. Ela disse: meu cabelo não era assim quando eu era criança, eu não via esse cabelo, como é que agora eu tô vendo ele assim? E eu acho muito legal quando você descobre a sua essência, né? Quando você descobre as suas raízes, quando você descobre o seu cabelo. Então é possível sim você se desprender da química, é possível sim você conseguir cuidar do seu cabelo sem química. Se eu conseguir, você também consegue. Já fiz hidróxido de cálcio, passava da metade do cabelo e enxaguava para não passar no resto, porque senão feria o couro. Uma vez o rapaz passou do tempo e saí com a cabeça toda ferida. Menina, eu tenho vários históricos de clientes aqui de Salvador, não sei se você é daqui, Tassi, de meninas crespas que tiveram corte químico, que tiveram feridas mesmo no couro cabeludo, né, do couro cabeludo ficar dias machucadinho. Em alguns casos, não sei se alguma de vocês passou por isso, o cabelo ficar tipo soltando água, assim, sabe? O couro cabeludo ficar soltando água. Tudo isso compromete a saúde do seu cabelo lá no futuro, o cabelo que vai vir lá no futuro ainda.
Tem lugares, né, da cabeça tem meninas que tem lugares do couro cabeludo que não desenvolveram mais cabelo, do nível que foi essa lesão, né? Tem partes da cabeça que não conseguiram mais desenvolver fio, não nasceu mais cabelo, pelo tanto que foi ferido. São muitas histórias tristes, né? Bárbara, antes do Enê, meu cabelo ficou só o fiapo. Você usou Enê, foi? Fumaça, garganta ardia, olhos ardiam, era horrível. Menina, nem fale. Eu lembro que eu chegava, quando eu trabalhava com cursos para cabeleireiros, que eu chegava nos salões e o pessoal tava fazendo, né, as selagens progressivas da vida, eu não conseguia ficar. Porque quando eu respirava, a sensação que eu tinha é que trancava meu nariz, trancava minha garganta e meus olhos começavam a lacrimejar. E eu tinha que sair do ambiente, eu não podia ficar, até hoje sou assim, graças a Deus eu não preciso mais estar nesses ambientes, porque eu sofria muito, 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 muito. Meus olhos lacrimejavam demais. Gisele, Enê muita gente usava e minha cabeleireira não recomendava, ela dizia que ia derrubar o cabelo. A questão do Enê, sabe qual era? O Enê, ele ainda é, porque ainda existe, né? Ele não é compatível com nenhuma química. O Enê, ele é um produto bem egoísta, ele não quer ninguém com ele quer trabalhar sozinho, fazer tudo sozinho. E aí quando você usa Enê e depois você quer mudar para outra química, a chance de reação química contrária é muito grande, o cabelo pode quebrar. Então os cabeleireiros eram contra, né? Lógico, porque sabia que um momento da vida a cliente ia querer mudar o cabelo dela, ia querer fazer uma cor, uma mecha, alguma coisa, e não ia poder fazer, ia ter que esperar o cabelo crescer todo, né? Que seria uma transição que ninguém queria, né? Então não deixava mesmo usar por conta disso. Realmente meu cabelo nunca passou do ombro e quando chegava era no ombro, não é? Barci. Menina, olha, era cada coisa que a gente se submetia a fazer, né? Daiane Revicati está de parabéns, porque Ju é uma grande profissional, ela é top. Obrigada, meu amor, pelo carinho, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Que bom que vocês estão gostando das lives, das informações. Margarida, nós somos maravilhosas. Eu fiz, mas não recebi nada no e-mail, mas você vai receber ainda, Kézia. Essas lives são top, tô de quarentena, provavelmente volto trabalhar semana que vem e vou perder as lives, já vou ficar com saudade. Elas ficam salvas, mulher, você pode assistir, fica 24 horas salva e algumas vão pro canal do YouTube depois. Aí vocês vão ter acesso às maiores informações. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar, quando terminar a nossa live, você se inscrever no canal do YouTube, né? Você que está gostando de receber as informações, você que está gostando de receber os conteúdos, você que está aprendendo nessa live, chama alguém para estar com a gente amanhã, chama um amigo, uma vizinha, uma parente, alguém que você sabe que está em transição. Se inscreve no canal no YouTube, se inscreve lá na página do Facebook. Quando terminar aqui a gente vai pro Telegram. E você que quer cuidar do seu cabelo crespo cacheado em casa, sem química, gastando 2 horas por semana com resultado de salão, eu quero te convidar a estar comigo, a estar com a gente na aula que vai acontecer no dia 14/5 às 19 horas. Onde eu vou te explicar, vou te ajudar, vou te ensinar, te mostrar o caminho de como você concluir sua transição, como você arrumar seu cabelo na sua transição. Vou te dar todas as ferramentas que você precisa para concluir a sua transição, conquistar o seu cabelo natural e aprender a cuidar dele. E você que já é crespa e cacheada natural também está convidada, convocada a estar nessa aula no dia 14 às 19 horas, tá? Onde eu vou estar te ensinando como que você vai ter o controle sobre frizz, controle sobre volume, o que você precisa fazer para o seu cacho ser mais definido, para você ficar mais feliz com o seu cabelo. Essa aula ela é online, ela é ao vivo e gratuita, você vai assistir na sua casa. Eu vou deixar o link nos stories depois que terminar a nossa live para você fazer a sua inscrição e você ir para lá, tá? Você vai receber um e-mail, depois você só faz a confirmação no seu e-mail. Amanhã a nossa live, você que está acompanhando todos os dias, amanhã a nossa live vai ser diferente. Amanhã a gente vai fazer alguns bate-papos ao vivo, tá? Então você que tem alguma dúvida, você que aprendeu alguma coisa, colocou em prática, né? Das orientações, dos ensinamentos que eu te passei, colocou em prática e quer compartilhar, se prepara para amanhã você entrar ao vivo comigo aqui.
a gente vai ter vários bate-papos ao vivo com várias meninas. Então você se prepara aí, programa a sua pergunta, a sua dúvida, ou até mesmo a sua história que você quer compartilhar. A gente teve essa semana a Rúbia que contou a história dela, que foi uma história linda, né? Eu acho que a maioria de vocês estavam aqui e viram, né? Que ela cortou o cabelo curtinho e foi muito inspiradora. A sua história pode inspirar outras mulheres, viu? Já fiz ácido que passava da metade do cabelo e enxaguava. A cabeça ficava toda ferida. Menina, eu tenho uma cliente, ela foi fazer um procedimento aí com a proposta de definir mais o cacho, ela tem muito cabelo. E não enxaguaram direito o cabelo dela. Aqui no meio da cabeça caiu um buraco assim de cabelo nela, porque ficou produto. Oi, Ju, boa tarde, meu cabelo é 3A, 3B, ele tem muita ponta dupla, já respondi. Corta, passa uma tesourinha. Vocês não podem ficar muito tempo sem cortar cabelo, gente. É verdade que para ponta dupla, bom, uma equitação, não. Ponta dupla é tesoura. A ponta dupla acontece quando o cabelo, ele já perdeu totalmente, já perdeu muito a sua força. E ele começa a abrir. Aí você tem que cortar, porque senão ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai partindo cada vez mais, tá? Não tem momento da vida que é só tesoura, tá? Eu sei que é difícil pra vocês, mas é uma realidade. Eu quero tirar o BN do meu cabelo, já tô com 4 dedos de raiz, ele tá quebrando muito e mesmo penteando todos os dias embola muito. Infelizmente é um processo que você vai ter que enfrentar. Ou você corta ele curtinho e se você não estiver preparada ainda, você vai ter que ter paciência para ir cuidando do seu cabelo até você se sentir segura para cortar tudo, tá? Porque se ele tá embaraçando demais e não tem nenhum tratamento que você faça que ele pare de embaraçar, ele chegou no limite do desgaste. Aí é só tesoura mesmo, tá? Não faça nenhuma outra química. Te oriento, não faça. Não faça não. Minha filha está com permanente afro, mas a raiz é sem definição e afro, o que fazer? Então, Ana Paula, existe um tipo de cabelo que é o 4C que não tem definição. Ele é todo em formato de zigue-zague e tem a família 2 também, mas como você está falando afro, eu acredito que seja a família 4C. É um cabelo que não tem definição espiralada e tá tudo bem ele ser assim, tá? Ou você tem duas opções de arrumar ele. Ou você usa ele natural, sem essa definição dele, que é uma característica dele e tá tudo certo ele ser assim. Ou você faz dedo liso, ou fitagem estruturada, que é você fazer os cachos no dedo se você quer. Não sei qual é a idade da sua filha, se ela for criança ainda, se ela for pequena, não deixa ela exposta à química não, tá? Isso no futuro não pode ser legal pra ela. Minha última vez foi começo de novembro, vocês estavam conversando entre vocês aqui. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu dei botox no meu cabelo no dia 31 de dezembro, tem 4 meses, o cabelo tá caindo muito e eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, o que eu faço? Tamires, primeiro, você vai no médico fazer seus exames de sangue, de ferro, vitamina D, tireoide. A gente está vivendo um momento de muito estresse, muito desgaste. A sua queda pode ser consequência disso, mas pode ser alguma alteração hormonal também do seu organismo, tá? Então, primeiramente, esses exames para ver se está tudo bem. E aí você vai ver se realmente o seu cabelo está caindo ou se ele está quebrando. É normal a gente perder muito cabelo, a gente perde uma média de 80 a 150 fios por dia. Se você está percebendo que está além disso ou que tem pontos da sua cabeça que o cabelo está ralo, está falhando, aí sim é algo para você se preocupar, certo? Mas primeiro ponto, os exames para ver como é que tá, ferro, vitamina D, ferritina, alterações hormonais de tireoide. Se tá tudo bem, você vai procurar uma tricologista, que é uma profissional que trabalha com anomalias do couro cabeludo, certo? E ela vai te ajudar. Preciso aprender a secar meu cabelo com secador, cacho aberto. Vou te ensinar, Lívia, é super fácil. Produtos da Kerastase é bom pra mim, dá uma dica. Nunca usei os produtos da Kerastase pra cabelo cacheado, você fala? Eu conheço os produtos da Kerastase pra cabelo liso, pra cacheado nunca usei não. O meu também, não consigo lidar com duas texturas. Você tá em transição, Juba? Ah, tá. Você falou aqui embaixo que cortou, né? Gosto da escova. A gente já conversou sobre isso.
Queda de cabelo, meninas, primeiramente exames com endocrinologista, com sua clínica geral, tá? O que leva a queda de cabelo são vários fatores internos, então o exame precisa estar equilibrado. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, obrigada pelo carinho, pela participação. Amanhã nós estamos de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, com um assunto diferente. Vai lá fazer sua inscrição para a aula e vai lá pro Telegram que eu vou estar lá te esperando. Um beijo, uma ótima sexta-feira e até amanhã. Tchau!